Então vamos resolver esse exercício. Aqui é o jogo pedra, papel, tesoura. Eu tenho o número placar jogador 1, eu tenho o número placar máquina. Quem atingir primeiro o placar vitória, que é 5, ganha o jogo. Então aqui embaixo eu estou chamando minha função principal, jogador clicou, e vamos ver o output desse código. Vou rodar aqui o arquivo Node. Então aqui eu tenho três outputs. Aqui primeiro, o jogador jogou pedra, que foi o que a gente passou aqui na nossa função, pedra, e a máquina jogou tesoura. A jogada da máquina é aleatória, ela pode escolher qualquer um entre os três, pedra, papel ou tesoura. Então aqui, jogador pedra, máquina tesoura, jogador ganhou. Aí depois, jogador jogou papel, máquina jogou tesoura, deu um empate. Depois, jogador tesoura, máquina papel, o jogador ganhou. E assim vai seguindo até alguém atingir 5 pontos. E quem atingir 5 pontos ganha. Então vou minimizar aqui que a gente vai começar a limpeza de código. Então eu vou nessa função aqui, jogador clicou primeiro. E esse nome jogador clicou não está tão legal. Ele estava razoável antes porque eu peguei esse código, ele estava lidando com elementos HTML. Então toda vez que era clicado no elemento ali, essa função era chamada. Agora não faz mais sentido porque a gente está usando o terminal direto. Então eu posso colocar somente jogar. Vou dar um Ctrl D aqui para a gente selecionar a ocorrência desse nome e substituir para jogar. Então tá. Então se a gente for ver lá embaixo, ficou até melhor, mais simples, porque aqui eu estou falando jogar e aqui eu passo pedra, papel ou tesoura. Então ficou melhor desse jeito. Posso subir lá em cima. Essa função não tem nada no corpo dela de significante, ela só chama outra função. Então vamos para essa função jogando o jogo. Aqui essa função está fazendo duas coisas. Ela está printando as mensagens no console da rodada e incrementando os pontos também de quem ganhar. Então aqui ela incrementa os pontos do jogador 1 e aqui incrementa os pontos da máquina. Então a gente já se depara aqui com esse if que está bem ruim de ler. Esse if aqui é para verificar se o jogador ganhou. Aqui embaixo tem a mensagem, ó, dentro do corpo desse if, jogador ganhou rodada. Então o que eu gosto de fazer quando eu me deparo com uma condicional que está difícil de ler desse jeito? Eu copio ela e extraio para uma função. Então vou criar uma função lá embaixo. Function. Vou dar um nome aleatório. Não, posso dar um nome certo para ela já. Ali, naquela condicional, eu estou vendo se o jogador ganhou. Então vou colocar esse nome aqui. Jogador ganhou. Então aqui eu posso dar um return. Eu vou copiar aquele código que está dentro do if. Então aqui eu não tenho acesso ao jogador. Então eu posso passar como parâmetro aqui. Jogador. E máquina eu também não tenho acesso. Então vou passar aqui também. Agora eu posso pegar essa função e chamar no lugar daquele código que eu copiei para a minha função nova. Então aqui posso substituir. Só tenho que passar jogador, que é a escolha do jogador, e máquina. Agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que ver se o código está rodando. Rodar aqui o arquivo node main. Então só verificando, o jogador jogou pedra, máquina papel. Então papel ganha de pedra, então tá certo aqui. Posso fechar. Outra coisa, eu posso renomear esses parâmetros para escolha jogador, que fica mais descritivo dessa forma. Então aqui eu troco para escolha jogador. E vou alterando aqui. Altero aqui, aqui também e aqui também. Essa função tá grande, deixa eu ver se tem mais algum lugar. Máquina é só aqui mesmo, então. Então vou dar um save e vou fazer o mesmo para a máquina. Vou dar um Ctrl D aqui para selecionar esses nomes máquina até aqui
e trocar para escolher a máquina. Limpar o console e rodar de novo. Então, máquina papel, jogador pedra. Então, papel ganha de pedra, então tá certo aqui. Máquina tá 1 a 0. Vou minimizar. Só apagar essa linha aqui. Então tá bom, essa parte tá boa. Aqui embaixo tem outro bloco de código dentro da mesma função que verifica aqui se alguém ganhou o jogo. Então, se o número placar jogador 1 for maior ou igual à vitória, então quer dizer que o jogador 1 ganhou o jogo. Então a gente exibe a mensagem aqui e reseta o placar para a gente poder jogar de novo. E a mesma coisa para a máquina. Então eu vou pegar esse pedaço de código aqui, que já está até bem separado aqui do resto do código. Eu vou colocar ele na própria função dele. Então aqui, criar uma nova função aqui embaixo. E vou dar um nome aleatório por enquanto. Copiei. E agora eu posso chamar essa função no lugar desse código todo. Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que jogar até alguém ganhar para ver se está resetando o mesmo placar e está exibindo a mensagem certinha de quem ganhou. Então eu vou jogar várias vezes aqui e agora eu vou rodar meu arquivo. Node main. Então tá, vamos verificar aqui. Acaba no 5, né? Então vamos achar um 5. Aqui, ó, 5 a 3 para o jogador. Então, parabéns, você venceu o jogo e depois começou de novo. Então aqui, ó, zerou e aqui o jogador tinha ganhado, então o placar foi resetado, então tá funcionando normalmente. Vou minimizar aqui e só tenho que escolher um nome melhor para essa minha função que eu acabei de extrair. Eu vou renomear para o que está acontecendo aqui. Eu estou resetando o placar e exibindo a mensagem da vitória. E a mesma coisa aqui para a máquina. Então vou colocar aqui: exibe mensagem de game se o jogo acabou. E reseta. Faltou um A aqui. O nome está grande porque a função está fazendo duas coisas. Mas por enquanto vai ficar assim. Aqui também um E a mais. Exibe mensagem se o jogo acabou e reseta. E agora eu chamo essa função aqui embaixo. Vou rodar aqui de novo. Então aqui 1 a 0. Aí tá, vamos até chegar no 5. Aqui chegou no 5. Parabéns, você venceu o jogo. Então o jogador ganhou aqui, 5 a 4 para o jogador. Aí depois rodada empatada. Tá bom. Então, voltando aqui para a função, jogando o jogo. O que eu poderia fazer aqui também é extrair isso aqui para uma função. Então vou copiar esse pedaço todo de código, function, e criar uma função aqui embaixo. zzz, nome aleatório. Copiei, vou só apagar essa linha. E o que essa função está fazendo? Ela está incrementando e exibindo a mensagem da rodada. Porque toda vez que eu jogo, ele exibe a mensagem se o jogo empatou ou se alguém ganhou o ponto. E depois ele incrementa um ponto também. Então vou colocar o nome da função de incrementa pontos do ganhador e exibe mensagem da rodada. Exibir mensagem tá bom, então. Então eu copio essa função, vou chamar ela no lugar de todo esse código aqui. E tá, vou ter um problema agora, porque aqui dentro dessa função que eu acabei de extrair,
Eu não tenho acesso nem à escolha do jogador, nem à escolha máquina. Então posso passar como parâmetro aqui. Então aqui eu passo também. E agora eu vou rodar o código de novo. Então tá, aqui deu 5-2, parabéns, você venceu o jogo. Então o jogador ganhou o jogo aqui. Então tá legal. Agora, se a gente for ver essa função, jogando o jogo, ela também não está fazendo mais nada além de chamar outras funções. Então eu posso chamar essas funções diretamente no lugar dessa jogando o jogo. Então eu vou copiar essas duas, vou para onde essa função jogando o jogo é chamada. Posso copiar aqui embaixo por enquanto. E o que eu faço agora? Aqui na minha função incrementa pontos do ganhador e exibir mensagem, eu recebo dois parâmetros. Escolha jogador, escolha máquina. Então aqui eu já tenho acesso à escolha jogador, que é passado na minha função aqui jogar. Então já está aqui. E eu tenho que chamar essa função escolha máquina diretamente nessa minha função incrementa pontos. Então eu passo aqui e agora eu posso excluir a função jogando o jogo. E eu vou lá embaixo e excluo ela também, que agora eu estou chamando minhas funções diretamente. Então posso apagar aqui. E de novo, ver se o código está rodando. Então tá, aqui o jogador ganhou e depois resetou o jogo, então está funcionando. Agora tem essa função aqui, escolha máquina, que é responsável por fazer a escolha da máquina. Então aqui dentro, vamos ver, tem uma array das opções, então vou mudar aqui para opções no lugar de opção. E aqui na segunda linha eu tenho esse código que está gerando um número aleatório de 0 a 2. E aqui embaixo tem até um comentário explicando como que está fazendo para sortear um número de 0 a 2. Mas aqui, se a gente pegar essas funções e pesquisar na documentação, ou até passar o mouse aqui em cima, ele tem uma descriçãozinha aqui para a gente. Então acho que o melhor lugar para colocar essa informação não é em comentário. Então eu vou apagar aqui esse comentário. E aqui o nome dessa constante está número aleatório entre 0 e 2. Eu posso colocar somente número aleatório. Na verdade, número aleatório não, é número entre 0 e 2. E 2. Então tá, esse comentário não está agregando muito valor, captando a escolha máquina, comentário, eu vou apagar ele também. Então aqui, essa função, ela está falando escolha máquina, mas aqui só está sorteando uma escolha, então eu vou mudar o nome para sorteio escolha, porque não precisa ser necessariamente da máquina. Então vou colocar aqui, sorteio escolha. E vou rodar aqui mais uma vez. Então aqui ó, a máquina ganhou de 5 e o jogador estava com 3. Aí exibiu mensagem aqui, máquina derrotou e depois resetou, está funcionando normalmente o código. E só mais uma coisa, aqui só tem um jogador e uma máquina, então não tem necessidade de falar aqui que é jogador 1. Então na verdade eu vou trocar para pontos jogador. Vou selecionar aqui todos com Ctrl D. E aqui fica pontos jogador. E a mesma coisa aqui para máquina, pontos máquina. Dou Ctrl D para selecionar todos. Pontos máquina. Eu posso... assim tá bom.
Então é isso. Ainda não estou totalmente satisfeito com essa refatoração, com essa limpeza, porque, por exemplo, aqui eu tenho essa função que está fazendo duas coisas. Está incrementando pontos, exibindo mensagem, e aqui também eu tenho essa exibir mensagem se o jogo acabou em reseta, que está fazendo duas coisas, exibindo mensagem e resetando o jogo. Então eu vou deixar para a próxima aula, que já começa o capítulo de funções, e a gente continua refatorando esse código nessa primeira aula de funções. Então a gente pode separar essas responsabilidades em funções diferentes.